Então vamos agora ouvir meu querido irmão Bola, com os estudos que ele fez mais detalhados a respeito daquelas pequenas coisas que eu falei para vocês no início. Ele vai detalhar e traduzir isso para vocês. Bola. Obrigado. Os gregos colocavam entre as forças criadoras do mundo o destino e a memória. Ou seja, nada pode ser feito sem o destino e sem a memória. E destino é um assunto que intriga muita gente, mas nessa concepção, o destino é tudo aquilo que toma forma, que se manifesta. Uma coisa só não tem destino quando ela ainda não foi manifestada. Enquanto ela estiver em estado potencial, latente, em processo de criação, enquanto uma ideia ainda não foi expressa em palavras ou em atos, ela ainda não tem um destino. Napoleão Bonaparte, que nasceu num triângulo entre Urano, Netuno e Plutão, que só se repete a cada 1700 anos, ele dizia que a coisa mais difícil que existe é decidir, e que depois que você decidiu e você agiu, você está nas mãos dos fados, né? Então, destino é simplesmente a forma que as coisas assumem. Quando você constrói uma cadeira, você dá o destino a ela de esperar que alguém a use para sentar. Quando você constrói um microfone, o destino dele é esperar que seja usado para falar e transmitir a voz. Então, o destino é aquilo para o qual as coisas são feitas. E esse destino poderá ser transformado se, por exemplo, um broche de ouro for derretido e fundido num anel. Mas, ainda assim, a matéria em que ele está sendo transformado ainda é a mesmo ouro. Então, o destino é simplesmente a forma que as coisas tomam, e depois que elas tomam forma, nada mais pode mudar esta tendência. Nós temos uma consciência dentro desta manifestação. Então, foi dado ao ser humano o poder da escolha. Então, o destino final é quase sempre o resultado das circunstâncias, mais as decisões, as iniciativas e as escolhas que a gente faz. Então, eu vou fazer aqui uma rápida abordagem para cada um dos 12 signos, mantendo a nossa ilustração da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, esse homem que iluminou os séculos e que teve a humildade de dizer antes de morrer que havia decepcionado o Criador e os seus semelhantes, porque ele não tinha feito o melhor que ele podia. Então, nós podemos começar pelos arianos. Quem são os arianos na plateia? Opa! Então, durante o ano de 2007, nós temos Júpiter e Plutão em Sagitário, que ocupam a casa 9 dos arianos. Eu estou tomando aqui como base um zodíaco solar. Esta é uma abordagem simbólica e geral para poder dar alguma referência para vocês do que se pode esperar do próximo ano. E os signos de fogo se multiplicam entre si. Então, podemos dizer que durante 2007 os arianos serão multiplicados nas suas iniciativas e nas suas ideias e nas suas intenções, e que eles devem procurar ampliar sua cultura, seu conhecimento, seu saber, devem buscar novas metas, novos objetivos e novos caminhos, porque isso poderá lhes levar a uma expansão e a algum sucesso. Mas Júpiter esse ano está formando quadraturas com Urano, em Peixes, e isso indica que
conforme várias abordagens aqui da mesa, nós estamos vivendo um ano, em 2007, bastante turbulento e sujeito a muitas alterações repentinas, inesperadas, tanto da natureza quanto das iniciativas humanas. Então, os arianos precisam, durante 2007, prestar atenção nos seus sonhos, porque eles poderão ser avisados em sonhos do que pode acontecer e que possa lhes causar alguma dificuldade. Devem procurar maior autoconhecimento, meditação e solução daqueles problemas que eles estão varrendo para debaixo do tapete. O Saturno faz também... Desculpe, o Júpiter ainda faz um trígono a Saturno em Leão. Então, nos sentimentos, nas emoções, há um clima geral propício para os arianos aprofundar as relações, consolidar seus elos e seus vínculos, assumir suas responsabilidades sentimentais, e é um ano em que eles vão demonstrar o melhor da sua natureza leal, franca, sincera, e vão ver nos sentimentos e nas emoções uma forma de elo e de vínculo mais profundo que vai lhes dar segurança e firmeza. O Saturno está em oposição a Netuno e trígono Plutão. Então isso reforça a necessidade dos arianos de buscar firmeza através de maiores estudos, conhecimento e saber, mas devem estar prontos a alterar seus planos. Em geral, 2007 se recomenda que a gente planeje aquilo que estiver ao nosso alcance, não tentar controlar situações que estão dependendo de muitas variáveis, de muitas interferências. As pessoas devem procurar traçar o círculo do seu poder e se concentrar naquele território e naqueles assuntos que estão sob a sua guarda ou que eles têm rédeas e domínio para resolver. Então, para os librianos, o Júpiter e Plutão transitam em Sagitário, na terceira casa. Então, isso pode ser uma indicação de um clima geral propício para as viagens, as movimentações, as relações com aqueles que estão em torno, familiares, colegas, amigos, vizinhos, parentes. E o Júpiter, formando quadratura Urano, traz tensões na área da saúde. Os librianos deverão ter cuidado com seus hábitos, porque é um ano também onde muitos dos problemas de saúde são consequências de hábitos errados. Não é um ano de doenças geradas pelo karma ou pela necessidade de depuração espiritual, mas são as doenças da burrice, como eu digo, porque é quando a gente transgride as leis da natureza e está fora dos limites. Então, todos aqueles que têm algum desequilíbrio de saúde devem procurar consertar, corrigir o mais depressa possível, senão a natureza vai se encarregar de cobrar esta correção. E o trígono de Saturno em Leão, na casa 11, para os librianos, favorece o apoio das antigas amizades, a manutenção dos relacionamentos já existentes e a perseverança na busca dos projetos e dos planos para o futuro. Ao mesmo tempo, é preciso não ser excessivamente fantasioso, sonhador e idealista. Nós temos durante todo o ano a oposição ainda de Saturno com Netuno, alertando que nós devemos ser realistas, avançar passo a passo, como muito bem o Alexei demonstrou nesta interpretação ao vivo do tarô, que mostra claramente com os búzios e com as orientações da Sandra, com as colocações do nosso irmão cigano aqui, que o destino está nas pessoas e que cartas, búzios, astros são apenas espelhos aonde a gente lê estas verdades da evolução e da revolução da vida humana. Os taurinos, nós temos aqui o nosso querido irmão taurino aqui ao lado, estava curioso de saber quem é taurino na plateia? Opa! Então, Júpiter e Plutão em Sagitário indicam
que os taurinos andam num processo lento, longo, profundo, intenso, de transformações e mudanças de casca, empurrados pelas circunstâncias e pelos outros. Quer dizer, muitos problemas os taurinos vão ter que resolver que não foram criados por eles. E isso vai lhes tirar do conforto ou do bem-estar, mas vai fazer com que eles cresçam e que eles troquem de casca. Júpiter, em quadratura com Urano, também aconselha que eles tenham cuidado nos planos, nos projetos, nas esperanças, porque elas podem se alterar inesperadamente. Mas o trígono com Leão na 4 pode significar um clima geral propício, ligado à família, ao apoio que possa encontrar na sua vida íntima, privada, nas relações com o passado e na manutenção das suas tradições e das suas memórias. É um ano para os taurinos cultivar a gratidão pelo passado e buscar nesse passado as fundações, os alicerces para construir uma vida melhor. Saturno em Leão indica que eles poderão ter que se limitar, de certa forma, de ter que aceitar limites e não ambicionar alto demais. Para os taurinos é bem clara essa necessidade de não ambicionar mais do que sejam capazes, não assumir dos outros aquilo que não é da sua alçada, da sua conta, e procurar tratar dos seus próprios problemas, porque assim eles vão estar realmente ajudando aqueles que lhes cercam. E na família devem também saber separar o que é seu do que é do outro e compreender que aquelas pessoas que eles amam podem estar sofrendo para poder crescer e saber dar apoio, ser solidário, mas não tentar resolver os problemas dos outros e deixar os seus próprios de lado. Confere? Então, Escorpião, quem é Escorpião aí na plateia? Então, o Escorpião está vivendo um momento muito importante, porque nós temos Plutão passando em Sagitário, Júpiter se une a Plutão no final do ano e Plutão está indo em direção a Capricórnio. Nós estamos tendo aí uma série de ativações muito intensas. Plutão está atravessando o centro da galáxia e as pessoas de Escorpião podem ser, de certa forma, os canais desse despertar. E eles estão sendo pressionados e impulsionados a ampliar sua consciência, seu raio de ação. O Júpiter quadrado Urano recomenda para as pessoas de Escorpião não serem precipitados e radicais nos seus pontos de vista, ficarem longe das polêmicas e das discussões estéreis e inúteis, procurar ser mais flexíveis, ouvir mais a opinião alheia e procurar negociar seus interesses. O trígono de Saturno em Leão na 10 indica a possibilidade de alguma realização, construção e ascensão baseada no esforço e na persistência. Os escorpiões não vão conseguir nada em 2007, a não ser ralando e conquistando tudo com o suor do seu próprio rosto. Mas devem também ficar atentos para não se envolverem tanto com as atividades externas e com o trabalho que abandonem a família, a casa e as suas origens. Dentro da família poderão surgir situações nebulosas, confusas, que devem procurar encarar com cautela e esperar que o tempo mostre realmente o que está acontecendo. Os geminianos, quem são aí na plateia? Esses terão o Júpiter e Plutão em Sagitário, na oposição ao seu signo solar, e também, tomando como base esse símbolo do Sol no ascendente, terão que enfrentar pressões dos outros. É um ano muito importante para os geminianos na área do relacionamento pessoal, social, na sua união, no seu casamento com o outro e com a sociedade, a comunidade e a coletividade. Os outros vão se transformar e mudar, e isso vai pressionar o geminiano a ter que tomar novas posturas, atitudes e ações. A quadratura de Urano em Peixes, de Júpiter e Urano em Sagitário e Urano em Peixes, pode indicar um ano de turbulências e algumas dificuldades na área profissional,
e que devem ter cuidado para não abusar da liberdade, entrar em confronto com autoridades, com chefes superiores. É um momento que é preciso saber aceitar os limites e não querer abusar da liberdade, a fazer mudanças arriscadas e precipitadas. O Saturno, oposição Netuno, também indica a necessidade de cuidado nas palavras, nas promessas, nos contratos, nos negócios, no comércio. É preciso ter cuidado no uso do crédito, como também apareceu aqui no trabalho da Sandra. É um ano, Saturno, oposição Netuno, indica que as pessoas podem se iludir e querer gastar o que não tem, usar o dinheiro de plástico, o cartão de crédito, o cheque predatado e acabar se metendo em situações difíceis, né? Então é um ano onde é preciso avançar passo a passo e não se iludir com as coisas fáceis. Para os sagitarianos, o Júpiter e Plutão estão transitando no seu signo esse ano. Então, quem são os sagitarianos do pedaço? Então, vocês estão num processo longo, lento, profundo e intenso de transformações de valores, de identidade, de necessidade de assumir novos padrões, novos modelos, se reeducar, se reorganizar e tirar uma nova identidade, abandonar aquela carteirinha velha e tirar uma nova, assumir, procurar ver e se colocar em relação à vida por uma nova perspectiva. É um ano de expansão e de crescimento, mas que tem que ser equilibrado com a flexibilidade, adaptação e evitar os exageros, os excessos e o grande veneno sagitariano, que é o otimismo exagerado e se achar o dono da verdade. Então, ouvir mais os outros, se adaptar e negociar seus interesses. Podem surgir turbulências, rupturas e mudanças inesperadas ligadas à moradia, à casa, à vida doméstica, ao lar e à família. E é preciso encarar essas coisas com disciplina, tranquilidade e autocontrole. Há uma possibilidade muito grande de busca espiritual, de crescimento intelectual e cultural, estudos, viagens. É um ano em que o sagitariano pode crescer espiritualmente, mas deve ter cuidado com a dispersividade e com querer abraçar o mundo, eu ia dizer abraçar o mundo com as pernas, mas é percorrer um mundo, dar um passo maior que as pernas podem alcançar. Os cancerianos. Cadê os cancerianos? Quem são os cancerianos da plateia? Cancerianos? Pô, tem pouco canceriano no pedaço aí. Olha só, Júpiter e Plutão estão em Sagitário entre as 6 e a 12. Também vale para os cancerianos o alerta sobre a saúde, tanto mental, espiritual, quanto física. Procurar cultivar bons hábitos, cultivar uma mente positiva, uma mente esclarecida, não se deixar influenciar e induzir por fofocas, por intrigas, por pressões dos outros para que vocês tomem posicionamentos que, na verdade, vocês não querem tomar. É um ano que é preciso se dedicar ao trabalho, às tarefas do dia a dia e cuidar bem da saúde. O Saturno, em oposição ao Netuno, também vale para os cancerianos o alerta para um grande cuidado com o dinheiro, com os gastos, com as despesas e com as facilidades do crédito. É preciso ser cauteloso, conservar aquilo que já conquistou, valorizar aquilo que já possui e poupar ou acumular e preparar as futuras aquisições. Não se lançar em negócios da China, em ilusões e fantasias de enriquecimento rápido ou de ganhos fáceis. O Júpiter faz quadrado com Urano e isso atinge a casa 9. Os cancerianos poderão enfrentar um ano onde muitos dos seus valores éticos, morais, suas convicções, religiosidade, sentido de justiça e de direitos pode estar em xeque, né? O trígono com Saturno em Leão mostra que
se forem cautelosos e persistentes, poderão alcançar seus objetivos. Os capricornianos, pouca gente de Capricórnio também. Nós temos o Júpiter e o Plutão indicando possibilidade de desenvolvimento de seus projetos, dos seus planos. É um ano muito importante para a preparação, para o planejamento, para a concepção de novas ideias. É preciso também cuidado no assunto do dinheiro, das finanças, e é um ano importante para a renovação das ideias, do intelecto e do conhecimento. O Saturno, que é o astro regente dos capricornianos, em setembro entra em Virgo, no signo de terra, e isso poderá proporcionar um clima geral às pessoas dos signos de terra, ao touro, ao próprio virginiano e ao capricórnio, a possibilidade de realizações baseadas na persistência, na perseverança e na paciência, e no uso da sabedoria acumulada no passado e na aceitação dos limites. O Saturno, em oposição a Netuno, para os leoninos, atravessa a linha do horizonte. Alguém aí? Leoninos? Então, também são pessoas que estão, tanto pelo signo solar, quanto pela essa visão do Sol no ascendente, atravessando um período de limitações e de ter que assumir as consequências das suas escolhas e das suas iniciativas, das suas decisões passadas. O período de Saturno em Leão exige dos leoninos uma prestação de contas. É um momento de ter que fazer um balanço, ver o que foi acumulado e o que está faltando, procurar se livrar do que é supérfluo, desnecessário e ultrapassado e ficar com aquilo que é essencial e verdadeiro. Precisam ser cautelosos nas associações, nas parcerias, não esperar demais dos outros, não esperar dos outros mais do que eles podem ou sabem ser e contar mais consigo mesmo, sem se isolar e sem ser intolerante e exigente demais com os outros. Ao mesmo tempo, buscar a solidariedade e o apoio àqueles que buscam a ajuda deles. Os aquarianos terão Júpiter e Plutão em Sagitário, estimulando e criando um cenário positivo para seus planos, projetos, esperanças, viagens, ligações a longa distância. Será um ano de maior entusiasmo e de possibilidade dos aquarianos viver mais plenamente a sua necessidade de associação e de se unir com aqueles que estão dentro da mesma visão que eles. Entre a 1 e a 7, Saturno e Netuno recomendam o mesmo cuidado dos leoninos no sentido das relações pessoais, de não ceder demais aos outros, de saber não se perder, se misturar excessivamente com assuntos que lhes envolvem. Tem que saber também não querer mudar o outro, transformar o outro naquilo que ele não pode ser. Um bambu não vira coqueiro, né? Você não pode querer mudar a natureza essencial das pessoas, mas procurar conhecê-las e aceitá-las como elas são. É o primeiro passo para você conseguir realmente uma aliança e uma união. Os aquarianos poderão ter muitas oportunidades em 2007, mas precisam ser disciplinados e precisam saber dominar a si mesmos para conseguir realizar seus objetivos. Poderão surgir muitas coisas inesperadas, repentinas, mas que também podem causar tiros pela culatra, decepções e desilusões. Então é preciso ficar atento às intuições e às novas ideias, mas saber que elas não irão se realizar por milagre e que vai ser preciso persistência, perseverança e trabalho. Os virginianos no pedaço? Opa, tem bastante virginianos. Então, Júpiter e Plutão em Sagitário cria um clima geral de transformação e de combate para os virginianos, né? Quando os planetas estão em signos que geram tensões,
eu costumo dizer que há um combate entre os elementos. Então, o fogo está combatendo a terra. O fogo sobre a terra gera aridez, calcina a terra e torna ela infértil. Mas, ao mesmo tempo, o incêndio na floresta pode trazer a ruptura das sementes e fazer com que as plantas cresçam. Existem certas plantas que só conseguem liberar a sua semente de uma casca muito grossa, como existe nas florestas da Austrália, depois de um incêndio. Então, o fogo também tem uma natureza fecundadora e libertadora. E os virginianos vão ter que, durante este ano de 2007, continuar nesse processo que eles já vêm experimentando, de grandes transformações, e onde eles têm que saber negociar com essas transformações. Não adianta tentar resistir a elas, mas também se lançar cegamente pode levar ao risco ao perigo dentro do risco, ao invés da oportunidade. Saturno vem ocupar Virgo a partir de setembro de 2008. Então, os virginianos estarão num período geral de prestação de contas, de balanço, de ter que medir e pesar as suas necessidades, saber ficar com aquilo que é essencial, assumir as responsabilidades e também aceitar os limites dentro daquilo que eles não podem resolver, o que está fora da alçada deles, buscar ajuda, né? Um dos problemas que o Saturno simboliza é a dificuldade do sujeito pedir ajuda. Ele se sente devedor se ele aceita um favor, um apoio, um auxílio. Então ele precisa saber compartilhar e compreender que dividir problemas não é transferir responsabilidades, e que muitas vezes só o fato de você poder ter um ombro amigo, alguém que você possa colocar as suas dificuldades, já abre um novo horizonte. Então é importante para os virginianos, a partir de setembro, compartilhar, dividir e não se isolar. Saturno, em oposição a Netuno, também recomenda cuidado com as questões financeiras e manter um balanço de débitos e créditos bem preciso, não contar muito com recursos de terceiros e viver dentro do orçamento que realmente dispõe. E os piscianos, finalmente? Piscianos, então, nós temos, durante todo 2007, já vem vindo do ano passado, essa oposição Saturno-Netuno, e que cria um clima geral onde os piscianos têm que cair na realidade. A oposição de Saturno e de Netuno faz com que os ideais e os sonhos de Netuno sejam puxados para o mundo da forma e da manifestação. E, ao mesmo tempo, Netuno derruba os muros de Saturno para que haja uma ampliação. Então, os piscianos estão vivendo num grande cabo de guerra entre essas pressões de ter que materializar os seus sonhos. Os piscianos, em 2007, têm que tomar cuidado para não perder credibilidade, não prometam demais, tratem de cumprir o que já prometeram e não assumam novos compromissos sem ter certeza que poderão cumprir. Os piscianos estão também com Urano passando sobre o seu signo solar, e isso lhes excita, estimula e dinamiza em busca de liberdade. Os piscianos estão passando um período realmente agitado de busca de espaço, de liberdade, de maior individualismo, independência, e isso pode ser, às vezes, para os outros, uma coisa um pouco incompreensível. Pode ter mudanças de valores, mudanças de interesses, vontade de mudar de emprego, de se libertar, de experimentar coisas novas, e isso é preciso ser feito de uma forma que os outros possam compartilhar e compreender. E também há uma grande transformação acontecendo no mundo interior. Saturno vai entrar em Virgo em setembro, na oposição do Sol, e também, assim como os virginianos, os piscianos terão que medir e pesar seus atos e palavras e não avançar além dos limites que eles possam suportar. É isso. .
Nós temos um tempo curtíssimo de mais 15 minutos, porque precisamos encerrar aqui às 6h30 para poder ter os preparativos para o encerramento à noite. Então, se por acaso alguém quiser fazer uma pergunta, dá um pulo rapidinho ali no microfone da plateia. Se é que tem alguém interessado, eu acho que está todo mundo satisfeito. Chega ali no microfone, por favor. Nós tivemos uma série de previsões muito interessantes assim com relação aos signos das próprias pessoas, né? E também quanto ao evento, assim. Tem se observado assim em termos planetários essa questão de problemas ecológicos, né? Mas aquecimento global, entre outros, mas não se vê uma tomada de consciência assim efetiva da humanidade, né? Teria alguma perspectiva para esse ano, algum trânsito, algum aspecto em especial que fizesse com que houvesse, digamos, um despertar, né? Ou quanto a esse tipo de consciência dessa problemática que é tão presente hoje em dia? Olha, essa tomada de consciência, de certa forma, ela está acontecendo, mas ela vai acontecer de uma maneira muito profunda, porque nós temos uma configuração interessante aí, que é a localização de Netuno em Aquário e de Urano em Peixes nesse momento, nesses anos, né? É um processo lento, mas isso a gente chama em astrologia de recepção mútua. Quando o planeta A está no signo de B e o planeta B está no signo de A, existe uma espécie de um intercâmbio entre eles. Então, essa tomada de consciência que você falou, ela existe, mas ela está acontecendo de uma forma muito sutil e muito subliminar. Quer dizer, a gente percebe em alguns momentos já isso chegando a um nível de comunicação de massa. E o exemplo mais eloquente que eu poderia te dar disso é o filme Uma Verdade Inconveniente, né, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, que está viajando por aí, falando exatamente, alertando as pessoas sobre os riscos que nós estamos correndo do ponto de vista do desequilíbrio ambiental. Então, eu acho que essa consciência existe, ela está cada vez mais, digamos, se manifestando nas pessoas, mas é um processo lento e muito sutil. Ok? Enquanto o rapaz fazia a pergunta, eu puxei uma carta do tarô, a sincronicidade, o Rei de Copas. O Rei de Copas é um homem sensível que irá se empenhar em fazer esse alerta. Deve ser o próprio Al Gore. É um homem de poder. O Rei de Copas é um homem de poder que, diante desse poder que ele possui, ele toma uma atitude, ele faz alguma coisa realmente eficiente. Eu acho que talvez a gente possa esperar para o próximo presidente dos Estados Unidos, que é o grande responsável pelo aquecimento global, talvez uma figura de poder com mais consciência. Boa noite, eu sou o Marcos Vieira, aqui de Campina Grande. Eu gostaria de perguntar ao Bola, para o Brasil esse ano, ele resumisse em uma palavra, e para o mundo também, a mesma coisa. Em uma palavra, o que é esse ano para o mundo e para o Brasil? Em uma palavra, impossível. Vamos dizer que o destino de um país está refletido na cabeça de quem governa. E o nosso querido presidente Octópode, né, essa Lula que nos governa, ele passou com Júpiter sobre o Sol dele e vários planetas dele em Escorpião, o que deu essa reeleição sob grande pressão. Ele terá, a partir de 2008 para frente, o Sol progredido quadrado Netuno. Então, nós podemos dizer que a tendência do governo Lula é ir se esvaziando paulatinamente, né? Vai ser um período praticamente inexistente, até que se definam as novas tendências, né? Para o mundo é muito vasto, porque existem muitos aspectos durante o ano, e realmente a conjunção Júpiter e Plutão em Sagitário é um grande despertar da consciência coletiva por meios, às vezes, meio radicais, né? Conforme a Sandra já colocou. E a Saturno, oposição Netuno, trígono Plutão,
é o primeiro trígono de Saturno e de Plutão depois da oposição do 11 de setembro, realmente vai esgotar e vai dar um fim a esse processo da invasão do Iraque. As tropas terão que voltar, nós podemos ter um período de maior tranquilidade neste aspecto, mas as questões políticas mundiais e os fundamentalismos religiosos continuarão a ser motivo de muitas tensões. Gente, eu vou ter que pedir desculpas a vocês, que nós estamos em cima da hora. Já recebi um aviso aqui da coordenação site. Depois te dou o cartão aí. Ele vai falar com vocês pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Até mais tarde, gente. Meus amigos, eu peço a atenção de vocês um minutinho só para um assunto de importância fundamental dentro do nosso evento, e acho que da consciência de todo mundo, que é a leitura de um documento oficial que foi redigido para que se coletem assinaturas de quem concordar com o texto desse documento. Então, um pouquinho da sua atenção. Esse documento está na entrada do teatro aqui, tem 2 mesas e ainda tem um lá no Paulo Pontes, aqui embaixo. Escutem, por favor, o texto desse documento. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 3º, inciso 4º, e 5º, incisos 4º, 7º e 8º, 6º, 7º e 8º, garante a manifestação de pensamento na forma da lei, incluindo a expressão de crenças e cultos religiosos. O inciso 4º do artigo 3 dos princípios fundamentais da Constituição brasileira determina que haja a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em seu artigo 5, inciso 6º, a Carta Magna do país garante que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O inciso 8º, por sua vez, expõe que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. No entanto, o 16º Encontro da Nova Consciência, evento pautado na cultura da paz, vem sendo alvo de atos violentos que ferem a Constituição brasileira, inclusive no que fala do direito de ir e vir das pessoas. Se não bastassem as agressões de cunho verbal realizadas por jovens desde a abertura do evento, na sexta-feira, dia 16, as ações praticadas agravaram-se a partir do domingo, dia 18, durante a realização do ato macroecumênico no anfiteatro do Parque Evaldo Cruz. Na ocasião, esses jovens vestidos de palhaços, além de atrapalharem a celebração com apitos e tambores, tentaram intimidar representantes das tradições religiosas e filosóficas ali presentes. A violência prosseguiu durante a segunda-feira, dia 19, quando, à tarde, o mesmo grupo voltou ao Teatro Municipal Severino Cabral, bem como a outros espaços dos eventos paralelos ligados ao Encontro da Nova Consciência, tentando impedir que os frequentadores participassem das atividades programadas. Durante a programação da noite, os manifestantes, entre aspas, colocaram em risco a integridade física das pessoas, uma vez que trouxeram latas com material de combustão, colocando-as na escadaria do teatro e, por fim, ateando fogo. Diante dos fatos e de outros que ocorreram em anos anteriores, mas que não seria necessário comentá-los agora, solicitamos a todos aqueles que se consideram cidadãs e cidadãos agredidos pela violência dos direitos garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, refletir sobre os acontecimentos e, se forem de acordo com esta atitude de indignação, assinar o manifesto em prol da garantia da realização do evento, assegurando inclusive a integridade moral e física das pessoas que participam dele. Campina Grande, Paraíba, 19 de fevereiro de 2007. Esse documento está exposto na entrada do teatro
em 2 mesas para coletar assinaturas e aqui também no Mini Teatro Paulo Pontes. E agora um outro assuntinho só para terminar. Quem quiser entrar em contato com o Tony do Telão Gigante, o site é www.tonytvgigante.com.br tonytvgigante.com.br. Até logo mais, obrigado.